Boa noite a todos, eu me chamo Luiz Augusto, sou gerente de projeto do Grupo 2, vulgo Fluentify. Esta é a ata da semana, compondo todos os integrantes, suas funções e determinadas tarefas. Aqui também está a foto da nossa reunião do dia 27/3. Olá, meu nome é Kainan Henrique e hoje eu venho apresentar para vocês o nosso protótipo. Aqui eu vou estar mostrando para vocês todo o mapa mental do nosso aplicativo, desde a aplicação em si até chegar ao nosso cliente. Inicialmente estaremos iniciando o nosso aplicativo pelo modo Flask, em main.py. O arquivo main.py se encontra assim. Ele importa o Flask, do módulo Flask, importa Flask, render template, URL for session, redirect e Flask. Logo em seguida temos o routes.py. O routes.py é, digamos assim, o principal do projeto, é o coração do projeto, é aqui. É aqui onde o Flask vai definir todas as rotas e origens de toda a aplicação por aqui. O routes.py primeiramente vai começar com o from main import, que ele vai importar o app aqui, ó, que é onde dá origem ao app. Ele também vai importar da função functions, que é onde faz o requerimento de login, ó, e vai acessar o DB, que vai acessar o MySQL e vai trazer todas as informações do usuário e também da própria aplicação para routes, que vai mostrar a página principal. Logo abaixo temos a página de login, o barra login. Basicamente será o IP do site mais o barra login acessará a página por si só. Ele recebe o método GET e POST. O GET, por padrão, já vem junto, mas é bom definir para que qualquer outro desenvolvedor entenda qual que está sendo o método usado. E o POST é para deixar a informação mais segura durante a transferência de dados entre páginas. Aqui estou mostrando a página login. Ela tem um form, que tem uma ação de login, basicamente leva o login de novo, tipo um loop, e faz o login automático do usuário. Aqui temos o campo e-mail, o campo senha e o botão de login. Caso o usuário não tiver uma conta, ele pode se cadastrar através do /register, que vai levar possivelmente esse botão. Aqui, vou mostrar a funcionalidade do login. Caso o usuário tente fazer o login, automaticamente o modo form, ao acessar esse botão, basicamente vai fazer com que ele acesse a página do login novamente, só que dessa vez com o método post. O que o Python vai verificar? Que o request do método post foi ativado. Logo em seguida ele vai pegar o e-mail, basicamente que está aqui, ó, no e-mail, vai pegar o campo de e-mail, vai cadastrar aqui, ó, e-mail, e vai pegar o password igualmente. Logo em seguida, embaixo aqui, ó, ele vai ter o status e o D, que isso aqui vai acessar no banco de dados. Aqui no coisa de banco de dados tem o DB principal, que a gente inicia a conexão com o banco de dados, e aqui embaixo é a função usada pelo login. Logo abaixo temos o método register. Ele é um pouco mais complicado que o login, já que ele possui muito mais campos a serem obtidos. Por exemplo, o primeiro nome, o sobrenome, o e-mail, a password, a data de aniversário, o sexo da pessoa, o endereço, a cidade, o estado, o país, o código postal, o fone de telefone, a profissão e os interesses. No caso, os que não estão definidos aqui como request form são opcionais. Eles ainda não foram implementados na tela de register, mas já estão aqui para caso forem implementados já estiverem de fácil acesso. Olá, me chamo Igor Machado e estou aqui hoje para apresentar um pouco sobre a infraestrutura do nosso protótipo do Fluentify. Estamos aqui utilizando uma plataforma da Amazon para computação em nuvem, que no caso é a AWS. Dentro aqui dessa plataforma a gente tem serviços que são bastante utilizados no mercado de trabalho. Dentre deles a gente está utilizando dois, que é o EC2 e o RDS. O que seria o EC2? Ele é um serviço de gerenciamento de instâncias. Dentro dele a gente consegue ali configurar um servidor, configurar um servidor. Conseguimos fazer configurações relacionadas à segurança, armazenamento, processamento, entre algumas outras coisas. Dentro dessa instância, a gente tem todos os nossos servidores ali, servidor web, servidor de aplicação, que são essenciais ali para o funcionamento do nosso site, que está aqui. Como funciona isso? Basicamente, dentro do nosso servidor, da nossa instância aqui, a gente tem um servidor web. O que é esse servidor web? Quando a gente está aqui na URL de um browser, de um navegador de internet, a gente dá um Enter, a gente executa isso aqui, ele está batendo numa porta ali 8080, uma porta 80. Essa porta ali ela é uma porta HTTP. A web utiliza bastante ela, é um padrão. E quando a gente precisa que um site funcione, a gente precisa de um servidor web. Então, foi configurado ali um servidor Nginx, que tem essa responsabilidade ali, da gente conseguir, por meio de um navegador, acessar um servidor. E esse servidor web, que é o 8080, o Nginx, ele redireciona a gente para um outro servidor, que é um servidor de aplicação.
O que é esse servidor de aplicação? Basicamente, dentro de um servidor de aplicação, é onde a gente vai ter todo o nosso código. No nosso caso, é um código em Python, utilizando o framework Flask. Todo o código que a gente criou está lá. E basicamente a gente utilizou um servidor de aplicação ali chamado GUnicorn. Então, quando a gente acessa aqui pelo browser, a gente dá um enter aqui, ele está batendo no servidor web, que é 8080 Nginx. Só que esse servidor web, ele acaba redirecionando lá para o nosso servidor em Python. Então ele acaba executando o nosso código e trazendo essa página HTML aqui. Ele bate no nosso servidor lá dentro, na nossa API, enfim. Não vou entrar em muito detalhe em relação a isso. E é isso, basicamente é isso que acontece aqui dentro da nossa instância. E aqui também temos um serviço chamado RDS. O que é o RDS? O RDS basicamente ele é um serviço de gerenciamento de banco de dados. Assim, basicamente esse banco de dados ele também poderia ter sido criado aqui dentro de uma instância EC2, só que daria muito mais trabalho para a gente realizar essas configurações. Então o RDS está aqui para facilitar isso. Dentro aqui da própria interface dele, quando a gente acessa o banco, a gente consegue realizar muitas configurações. A gente consegue configurar permissões, usuários, qual que é o banco de fato que a gente quer utilizar. Ele facilita a nossa vida em relação a isso. E o banco de dados ele é essencial para que nossa aplicação funcione. Quando a gente faz um cadastro, a gente faz um login, a gente sempre está batendo no banco de dados, pois a gente precisa, num cadastro, num registro, a gente precisa guardar dados. E num login a gente precisa pegar esses dados para verificar se eles existem. Então aqui o banco de dados é muito importante e o serviço da AWS, aqui o RDS, ajuda a gente bastante com isso. Então em conjunto aqui na nossa infra a gente está utilizando os serviços do EC2 e do RDS. E por isso é só, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Thiago. Hoje eu vou apresentar o nosso Google Drive. Aqui nesse slide mostra todas as nossas pastas antigas e atualizadas, que são nossos materiais mais importantes para o nosso uso e todas as características. Tem nossas imagens, vídeos de apresentação, nossa divisão de equipe, entre outros. E tem também aqui nesse outro slide a nossa aba de acesso a links, contendo todas as informações e também o acesso ao usuário, totalmente atualizadas. E embaixo aqui a gente tem o nosso link para todo esse acesso nessa aba. Olá, meu nome é Alisson, então vou falar um pouco sobre acessibilidade no nosso site. Então, como podem ver aqui no nosso slide, eu fiz em diferentes plataformas da internet, como tanto no Microsoft Edge, tanto no Google Chrome. Então, ambos deu todos certo. Deu para fazer acesso pelo celular também. Então, a acessibilidade do nosso site, por enquanto, está tudo ok. Então, está com bastante facilidade no momento. Olá pessoal, meu nome é Alejandro. Eu vou trazer aqui alguns pontos sobre o nosso protótipo que podem trazer eficácia em cima dele. Um dos pontos são a clareza de navegação. A verificação se os usuários podem facilmente encontrar as opções disponíveis, como retornar ao início ou acessar o formulário de cadastro. Como o nosso protótipo está no início, a gente tem poucas opções para serem acessadas, então a gente conta com... A gente vem aqui em clicar em aprender, e ele aparece aqui para nós um jeito de colocar o e-mail e a senha para fazer o login, ou a gente pode se registrar. Até então a gente tem essa opção de criar um login e um registro, e também voltar para o início. Então isso é um dos pontos que podem garantir a eficácia do nosso protótipo, do nosso sistema. E também tem a parte de verificar se os botões ou links para voltar ao início e acessar o formulário de cadastro direcionam os usuários para as páginas corretas de forma eficiente. Meu nome é Paulo Borba e vou continuar a explicação da eficácia da Fluentify. Nós oferecemos um design atraente e coerente, onde buscamos a harmonia visual para o usuário, fornecendo um design agradável e equilibrado. Além disso, nós temos um software simples, fornecendo opções intuitivas e diretas para que não haja confusão ou obstáculos para o usuário. Fala pessoal, boa noite, me chamo Luiz Henrique e eu vou falar sobre a eficiência, tá? Foi realizado um teste, tá bom? No qual o usuário ali abriu a página inicial, tá bom? Sentiu muita clareza, muita firmeza no que foi apresentado, certo? Foi muito objetivo, tá bom? Tivemos feedbacks dele, tá? O mesmo apontou que, conforme o slide, apontou que o login e o início não estão na mesma fonte, tá? Poderiam estar na mesma fonte ou até mesmo ser uma palavra, certo? E o outro feedback foi a confirmação de 2 senhas
tá? No caso, a gente fez uma senha e ele não pediu para confirmar essa senha que ele criou. Ele sentiu falta, certo? Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Vinícius e eu fiquei responsável pela eficiência do protótipo, que, através dos testes realizados, destacam os seguintes itens. Vídeo demonstrativo, que basicamente seria a criação de um vídeo curto e sonoro que evidencia os principais recursos e benefícios do nosso protótipo, e também a demonstração de uso, que seria mostrar a facilidade que tem de navegação e utilização. Além disso, também obtivemos alguns pontos positivos a respeito da eficiência do nosso protótipo, que são eles o design simplificado e intuitivo, a arquitetura eficiente e também as etapas de login e registro são rápidas e diretas. Boa noite, meu nome é Nathalie e eu vou passar para vocês uma atualização ali de como que tá a nossa organização em relação ao início dos testes. Então a gente está seguindo, né, para uma melhor organização, a gente está seguindo com aquela lista de testes do nosso protótipo, criada já na semana passada. Dentro dessa lista tem os cards de tarefa e os cards de explicação. No card explicativo a gente tem um resumo, um breve resumo, para quem é membro, saber como orientar de forma devida a pessoa que vai realizar esse teste, pessoa, usuário externo no caso. E também contém um link com um roteiro para o usuário externo saber certinho, passo a passo, como que ele vai realizar esse teste, o que ele tem que avaliar no nosso protótipo. Então, assim serão passadas tarefas para o usuário que estiver testando, para que sejam avaliadas as funcionalidades do protótipo em cada uma delas. Os membros do grupo também estão fazendo comentários internos sobre o próprio protótipo, não em relação às funcionalidades, pois isso vai ser parte do usuário externo, mas em relação a como que tá, se o link tá entrando, né? Porque se o link não funcionar, não tem como o próprio usuário externo entrar e fazer o teste. Existe também um card de feedback, que vai conter um link que leva ao formulário. Esse formulário vai ser preenchido pelo próprio usuário externo. E no formulário contém perguntas essas que a gente vai precisar para saber o que precisa melhorar. Então, elas são necessárias para o desenvolvimento e correção ali do nosso protótipo. Em contrapartida, os membros do grupo vão fazer um relatório sobre como está o andamento, como foi, né, o andamento desse teste com o usuário externo. Ao fim dos testes, vai ser passado tanto o formulário quanto o relatório para o gerente e para os ADMs do grupo, para que a gente marque a nossa reunião e faça a avaliação necessária ali dos resultados sobre como que foi e o que a gente pode fazer na próxima etapa do desenvolvimento de melhoria do nosso protótipo. Eu sou a Ana Júlia e eu vou falar um pouco sobre as tarefas de teste do nosso protótipo. A gente manteve as tarefas definidas do teste externo da semana anterior. A gente utilizou essas tarefas de teste como guia para a parte do desenvolvimento mesmo do projeto. Então, as coisas que a gente precisaria ter prontas para essa semana a gente poder começar os nossos testes externos. A gente fez também uma tarefa ali sobre testes internos. Então, a gente colocou isso como uma tarefa meio contínua da nossa equipe. A gente faz reuniões gerais junto com os nossos desenvolvedores e vai testando e já realizando as mudanças que a gente precisa realizar ali, ajustes que precisam ser feitos ali na hora mesmo. Falar um pouco sobre os testes internos de acessibilidade, mas aí isso vai ficar para o Guilherme. Estamos fazendo teste de acessibilidade também, usando uma extensão do Google para auxiliar nessa parte. O Wave analisa o site e mostra as melhorias que podemos fazer em relação à acessibilidade, como contraste de cores, tamanho das letras, descrição das imagens no site, entre outras coisas. Com isso encerramos nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e até semana que vem.